Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na fé e crescer na vida e na carreira. Toda terça e toda quinta sempre tem um conteúdo novo aqui para você que me acompanha no Profissional Católico via YouTube, Facebook ou Instagram. E para você que talvez está chegando pela primeira vez para acompanhar esses conteúdos, o que é ser um profissional católico? O profissional católico é aquele homem, aquela mulher que teve um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo e entendeu que precisa evangelizar, testemunhar essa presença de Deus em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, e para isto é necessário estar fortalecido, ser um profissional católico constante na fé e, ao mesmo tempo, se desenvolver humana e profissionalmente. E é aí que entra os nossos conteúdos para te ajudar a ser constante na fé, crescer na sua vida e crescer na sua carreira como um profissional católico. No conteúdo de hoje eu quero falar com você sobre como vencer o desânimo do dia a dia para ser constante na fé. E para que realmente este conteúdo possa transformar a sua vida, impactar a sua história, eu quero me esvaziar de mim mesmo para me encher da bem-aventurada Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer por ela, com ela, nela e para ela, para que assim eu tudo possa fazer por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Eu peço que realmente Deus alcance o seu coração e traga para você todo o direcionamento que Deus tem para a sua vida através deste conteúdo. Bom, as pessoas, de um modo geral, elas passam por problemas, por obstáculos, por dias ruins, dias difíceis. Isso todo mundo passa. Isso todo mundo acaba enfrentando. A grande dificuldade para nós, profissionais católicos, é que muitas vezes a pessoa percebe que não tem praticamente nada ao seu redor que gere esse problema, que gere esta angústia, esse desânimo. Mas ela se sente desanimada. Existem outros casos em que talvez até tenha um gatilho, um problema, uma situação difícil, mas a grande dificuldade, na verdade, é que essas pessoas são acometidas dessas sensações, desses sentimentos e travam, ficam paralisadas. E uma das primeiras coisas que acontecem é elas não quererem rezar, não quererem manter a sua comunhão e a sua intimidade com Jesus, a sua intimidade com Deus. Muitos até vão dizer: que coisa, eu vou parar de rezar, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem gente que diz isso. Mas na verdade, a única coisa que você não deve fazer é deixar de rezar. É deixar de cultivar a sua relação e a sua intimidade com Deus. Na verdade, é onde você tem que injetar ainda mais força, coragem, ânimo, vigor. Puxa, mas eu estou desanimado. Desculpa, eu estou desanimado. Como é que eu vou conseguir, de fato, perseverar, fazer o que tem que ser feito na minha vida de oração e em demais atividades que eu preciso fazer? Então, eu entendo como é isso, porque na minha vida, muitas vezes, eu me percebia com essa sensação. Eu estava na comunidade, eu estava na igreja, eu estava em comunhão com Deus, estava até em encontros, em retiros, e de repente sentia uma tristeza, sentia uma angústia, sentia
uma sensação ruim que parecia até que eu não tinha Deus na minha vida. E a primeira sensação que vinha era de, puxa, não estou com vontade de rezar, então não rezava. Não estou com vontade de ler a Bíblia, então não lia. Não estou com vontade de ir no grupo de oração, na missa, no grupo de oração, então não ia. Porque eu achava que para fazer as coisas eu tinha que sentir. E eu fui entendendo que na verdade não era assim. Eu deveria, na verdade, entender que é a oração, são os exercícios espirituais que iriam me fazer sair daquele cenário, vencer aquela barreira, vencer aqueles sentimentos. Então, eu entendo que às vezes tem pessoas que vão absolutamente declarar que não conseguem rezar. É um sentimento maior do que elas. O que funciona para mim e eu quero compartilhar com você? O que funciona para mim é entender primeiro que, assim como o meu corpo precisa de nutrientes, precisa de alimentos, a minha alma também precisa. Quando a gente está doente, gripado, resfriado, não dá vontade de comer, não dá vontade de se alimentar. Mesmo assim, a gente se alimenta, tentando no mínimo fazer as 3 refeições do dia. Talvez nós não vamos nos alimentar tão bem quando nós estamos saudáveis, mas vamos nos alimentar. Então a grande dica que eu quero compartilhar com você é: nutra, alimente a sua alma, alimente a sua espiritualidade. Mesmo sem vontade, reze. Mesmo sem ânimo, reze. Esteja ali na presença de Deus. Busque a Deus. Mesmo que o seu desejo seja de não fazê-lo, mesmo que sua vontade seja de não estar na presença de Deus. Por quê? Porque quando insistimos, quando persistimos, a nossa alma ela vai sendo nutrida, ela vai sendo alimentada e pouco a pouco nós vamos vencendo essa dificuldade. É bem verdade que no momento que nós estamos sentindo tudo isso, esse desânimo, esse abatimento, a gente não vai conseguir rezar, ler a palavra de Deus, participar da missa com a mesma intensidade, com o mesmo ânimo, com o mesmo sabor que nós temos quando nós estamos bem. Mas é aí que está a grande dica: perseverar, mesmo que você não sinta isso. Eu gosto muito da palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 10, onde a palavra vai dizer assim para nós: mas vos é necessária a perseverança para alcançardes os bens prometidos. Mas vos é necessária a perseverança para fazer a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Existe um termo na espiritualidade católica que as pessoas chamam de deserto. E aí muitos usam essa expressão. Estou num deserto. Estou num deserto, não consigo rezar, estou num deserto. Não consigo ler a Bíblia, estou num deserto. Não consigo rezar o terço porque estou num deserto. Não vou na missa porque estou num deserto. Gente, é importante a gente ter o discernimento e separar o que é o deserto e o que é o esfriamento. Existe sim este momento de deserto,
que os santos vão chamar, São João da Cruz, por exemplo, de noite escura da alma. É um momento que Deus permite para que esta alma, este Filho de Deus, cresça ainda mais na santidade. Deixa eu tentar te explicar melhor. Quando nós começamos a fazer uma experiência do poder de Deus na nossa vida, se você ainda não fez, eu recomendo fortemente que você comece a buscar fazer essa experiência de Deus. Ele está totalmente aberto para derramar essa bênção, essa graça na sua vida e você poder experimentar. E quando nós conseguimos experimentar essa presença de Deus, a gente costuma usar a expressão, nossa, estou no primeiro amor. É apaixonante, é gostoso, tudo, sabe? Tudo é gostoso, você sente aquele amor, aquela presença, aquele consolo, aquele carinho, aquela companhia de Deus. E isso perdura por muito tempo. Porém, quando Deus percebe que nós já estamos em condição de amadurecer, Ele vai permitindo algumas situações na nossa vida que a sensação que nós temos é que parece que Deus não está presente. Mas isso é só uma impressão, porque Ele está presente. Por que isso? Porque enquanto estamos no primeiro amor, no tempo da graça, de experimentar, de sentir aquela presença grandiosa de Deus, tudo é fácil, a gente vai e caminha e a gente acaba buscando Deus pelo poder dele, pela presença dele, por essa sensação prazerosa, gostosa, essa unção que a gente não sentia antes, o poder de Deus, a gente fala. Que a carta aos Hebreus vai chamar de o leitinho espiritual, né? E a comparação até que a Bíblia faz é dessa criança que precisa ser alimentada com leite, mas depois precisa de alimento sólido. Quando que nós começamos a comer um alimento sólido? Quando nós já estamos mais maduros. Então, quando nós já estamos mais maduros na fé, Deus permite determinadas situações na nossa caminhada, na nossa vida, para que a gente permaneça, para que nós perseveremos de maneira tal que nós sabemos que Deus está ali, que Deus está presente. Embora a gente não sinta muitas vezes. Esse é o deserto. Essa é a noite escura, que é muito mais profunda do que isso. Mas a gente não sente, a gente acredita e persevera. E nesta hora, nós começamos a seguir a Jesus não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. E esta é a maravilha da maturidade da fé. A gente cresce no relacionamento com Deus. Tanto é que quando a noite escura passa, quando este tempo de provação passa, e isso, gente, não é regra, é diferente de pessoa para pessoa na vivência dessa espiritualidade. A minha humilde experiência é essa, assim, eu já provei momentos longos, momentos curtos, mas quando eu venço, eu ultrapasso essa noite escura, esses desertos, essas dificuldades, esses desânimos, eu olho para trás e aí eu fico assim, ai meu Deus, por que eu não aproveitei melhor? Por que eu murmurei? Por que eu reclamei? Por que eu blasfemei? Por que eu não louvei mais a Deus na prova, na dificuldade, no sofrimento? E aí, quando vieram as outras, eu fui me comportando melhor, eu fui aproveitando melhor a oportunidade. Então, este tempo de prova, esse tempo de provação, esse tempo de dificuldade, é providência. É graça de Deus. Inclusive a palavra de Deus vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos. E quando nós temos essa certeza, vem o que vier, a gente avança, porque nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus.
nem a doença, nem as tempestades, nem as angústias, nem o sofrimento, nem outra qualquer realidade pode nos separar do amor de Deus, da presença de Deus em nós. E nós perseveramos, e nós permanecemos, nós insistimos na busca de Deus. O que é interessante perceber? Que quando nós estamos vivendo uma realidade de deserto, a gente não para de rezar. Isso eu quero que fique muito claro para você. Quando nós estamos em deserto, a gente não para de rezar. Você não tem sabor, você não tem prazer, mas você continua rezando o rosário. Você continua lendo a Bíblia. Você continua indo à Santa Missa. Você continua se confessando. Você continua fazendo jejum e penitência. Você continua. Mesmo que você não sinta prazer. Por quê? Porque é um momento de disciplina, é um momento de crescimento, é um momento de correção, é um momento de formação. E que nem sempre vai ser saboroso. Mas que vai trazer, depois que a gente se exercita nele, força, vigor, ânimo espiritual. Diferente do esfriamento. No esfriamento, a gente para de ler a Bíblia. A gente para de rezar o rosário. A gente para de ir na missa. A gente para de se confessar. A gente para de fazer penitência, de jejuar. E isso é uma tentação. E o bacana é que quando você está no esfriamento, qual é o remédio? Qual é a solução? A mesma. Não parar. Não parar. Só que diferente do deserto, da noite escura, se é esfriamento e você não para de rezar, rapidinho, mas não dura às vezes nem um dia. Inclusive o Salmo vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, quando é esfriamento, quando é desânimo, e é disso que nós estamos falando, rapidamente a gente se levanta, a gente reergue, a gente persevera. Com prazer, com gozo, com gosto, com sabor. Na noite escura, no deserto, a gente persevera, a gente continua. Tem pessoas que vão anos, isso é muito da mística dos santos, anos nessa noite escura, mas não param de rezar, de fazer o que tem que ser feito, sem sentir nada, mas faz porque tem que ser feito, faz porque é o certo a fazer, faz porque ama a Jesus. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas o que eu sei, para você vencer o desânimo do dia a dia e assim ser constante na sua fé, é não desistir de rezar, não abandonar a oração e ver em tudo isso uma oportunidade de crescer na sua fé, seja pelo desânimo, um momento de esfriamento, ou seja, quem sabe, pela graça de uma noite escura, de um deserto, você comece a crescer, você comece a se desenvolver, mas seja num ou no outro, perseverar, insistir, persistir, fazer, não porque estamos sentindo a presença de Deus, mas porque amamos a Deus. Fazer, perseverar, permanecer, não pelo que Deus nos dá, mas pelo que Deus é. Quero louvar e glorificar a Deus pela sua vida. Quero também neste momento apresentar a Deus a sua cruz, o seu desânimo, o seu sofrimento e pedir ao Pai, em nome de Jesus, pelas suas 5 chagas, pelo seu preciosíssimo sangue derramado, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Que o Senhor agora venha em seu socorro e cure, e liberte, e arranque do seu coração, da sua mente,
todo desânimo, todo esfriamento. Que o Senhor te dê a graça da perseverança, que o Senhor te desperte para perseverar, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia. Obrigado, Senhor, por toda esta transformação, por toda esta libertação, e eu quero pedir para este irmão, para esta irmã, a graça, a bênção maior, o batismo no Espírito Santo, o derramamento do teu Espírito Santo. Receba, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a graça do derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, para que o Senhor te renove, para que o Senhor te cure, para que o Senhor te fortaleça em tudo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. E uma dica final, seja qual for a realidade de sofrimento, de dor, de angústia, se for um deserto ou se for um esfriamento, dê graças a Deus, louve a Deus, do seu jeito, mas diga coisas simples como: Senhor, eu te louvo, ainda que for para ficar falando só isso. Está doendo, está sofrendo, a dificuldade vem, fale: eu te louvo, Jesus, eu te glorifico, Jesus, obrigado, Jesus, graças a Deus, glórias e louvores a ti, Senhor. Faz o exercício de louvar, meu irmão, porque se for uma tentação, se for um ataque do inimigo de Deus, no louvor ele não fica, ele foge. E se for um deserto, se for uma provação, o louvor vai te fazer superar e vencer e perceber que mesmo sem você sentir nada, Deus está ali presente. Porque no louvor você declara que Deus é o Senhor daquela história, que Deus é o Senhor daquela realidade. Obrigado por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.